Nós vamos abrir uma nova série nesse mês. E essa série nós vamos falar sobre o livro de Cantares. E nessa série nós vamos falar sobre um chamado do noivo à intimidade. Cantares ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Em diferentes traduções você vai encontrar na sua Bíblia Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, porque esse livro foi escrito por Salomão, e esse livro é escrito por Salomão. E eu gosto, Cantares então de Salomão. Salomão era um grande poeta, Davi é um grande poeta. Os salmos, eu não sei se você sabe, mas são músicas que Davi fez. São músicas, então, e poesias que Davi fez. E o livro de Cântico dos Cânticos também é um livro poético. Talvez se você for ler esse livro, e eu quero aqui explanar para você, talvez de uma maneira avulsa, se você for ler, ou talvez tenha irmãos que nunca leram esse livro, ou talvez alguns leem e falam, pastor, não dá para entender muito bem, é porque ele é um livro completamente poético. E esse livro poético, ele fala da relação entre um homem e uma mulher. Esse livro poético, ele vai ser uma expressão, e é o livro na Bíblia, inclusive, que ele pode ser aplicado para um relacionamento conjugal. Porque o livro de Cântico dos Cânticos, ele fala do relacionamento, da paixão de Salomão pela Sulamita. É a paixão de Salomão por uma mulher. É Salomão se apaixonando por uma mulher. E naquele momento Salomão, os estudiosos creem que ele já tem dezenas de mulheres. Salomão foi um homem que teve centenas de mulheres. E Salomão, ele se apaixona por essa mulher. E na paixão de Salomão por essa mulher, eu sei, pode ser aplicado esse livro ao relacionamento conjugal de um homem e de uma mulher, ao nível de paixão que um homem deve ter por uma mulher e da mulher pelo homem. Mas, na verdade, o que a Bíblia quer dizer não é só isso. Na verdade, o que a Bíblia quer falar não é só a paixão de um homem por uma mulher. Na verdade, o que a Bíblia está querendo falar é sobre uma revelação profunda, uma revelação real do amor de Cristo pela igreja e do amor da igreja por Cristo. No livro de Cântico dos Cânticos, e talvez você pergunte, pastor, por que é Cântico dos Cânticos? É um livro de música, é um livro poético, é um livro de alguém que está apaixonado e ele está usando da forma poética para expressar a sua paixão. E algo é interessante, você pode perceber isso, toda pessoa apaixonada se torna poética. Toda pessoa apaixonada, ela passa a se tornar alguém poético. Porque a poesia, a paixão, ela não ativa sua capacidade mental, ela ativa a capacidade do coração. Quando nós estamos apaixonados, o que nós usamos não é a capacidade mental, é a capacidade do coração. O que é expresso na paixão é a capacidade do coração. E ali naquele livro, no livro de Cântico dos Cânticos, e por que Cântico dos Cânticos, pastor? Porque Salomão escreveu 1005 cânticos. Ele escreve 1005 cânticos, é muito cântico. E dos 1005 cânticos, Deus escolhe esse cântico para ser o cântico dos cânticos, para ser colocado na Bíblia. Dos 1005 cânticos que Salomão escreve, Deus escolhe esse como o cântico que estaria na Bíblia, para ser uma representação da paixão da noiva, que somos nós, pelo noivo que é Cristo, mas também da paixão do noivo por nós. É um livro que fala do amor de Cristo por nós. Eu acho interessante porque nesse livro, e nós sabemos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cada um deles tem uma expressão, cada um deles tem uma característica. E nessa manhã eu estava orando e estava meditando sobre isso. E Deus, ele tem a figura de Pai. Você vai ver que no Novo Testamento, na Nova Aliança, toda a figura de Deus em relação a nós é uma figura de familiaridade. Toda a expressão de Deus em relação a nós é uma expressão familiar. Deus se preocupa na Nova Aliança em tirar tudo que produz distância e estabelecer uma relação mais familiar. E quando nós olhamos para a figura de Deus Pai é a figura do nosso Pai. Deus, ele se preocupa em estabelecer conosco uma figura onde tem a paternidade dele em relação a nós, a figura de um pai em relação a um filho. E eu te digo, genuínos pais, filho não precisa de
de ter muito embaraço para ter acesso a Ele. Filho não precisa de ficar fazendo cera para ter acesso ao Pai. Eu sei que talvez algumas culturas mais antigas dizem, olha, eu não podia entrar no quarto do meu pai, olha, eu não podia usar o que meu pai usava. Eu sei que alguém até fala, naquela época era bom. Não, isso é horrível, ao meu ver. Porque filho tem acesso a tudo do pai. Filho não precisa ficar, aqui eu não estou falando da reverência, eu não estou falando da educação que a criança deve ter, mas filho ele tem acesso a tudo. Ele tem tudo, tudo que é do pai é dele. Filho agora, por que Deus está falando essa figura de filho? Porque a Bíblia está manifestando essa bondade de Deus. A figura de Deus no Novo Testamento é essa. É de bondade, é de um relacionamento próximo, é de um relacionamento que estabelece intimidade. Aí nós vamos ver o Espírito Santo. Então Deus quer que você conheça Ele como? Como Pai. Você pode conhecer, tem gente que conhece Deus como provedor. Isso é muito bom, mas Pai é mais profundo. Tem gente que conhece Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que ganha as nossas batalhas. Isso é muito bom, mas isso é insuficiente. O desejo de Deus, e Deus se manifesta a nós como Pai. Mas quando nós olhamos para o Espírito Santo, tem uma principal expressão. A Bíblia diz que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi amalgamado a nós. Novamente o desejo de Deus de tirar toda a ideia de distância. Sabe, nós tivemos Encontro Kids ontem. Eu te digo, você acha que criança não entende? Quem tem criança em casa sabe que ela entende tudo. A Chloe está com 5 anos, eu tenho o maior medo do que ela fala por aí. Porque ela entende tudo. E ela senta numa mesa hoje, a gente fica com medo do que ela vai falar, porque ela pode falar qualquer coisa. Né? Ela pode falar de um dia que ela tomou banho comigo, ela pode falar de um dia que ela viu alguma coisa que não era para falar, alguma coisa íntima nossa. Ela fala de tudo agora. E a gente fica assim, quando ela senta na mesa com a gente, ela está naquela fase, né, não sei se é porque ela é mulher, então ela gosta de falar assim. Um dia veio um casal de amigo nosso, ela falava, mas não deixava, mas eu tenho outra coisa, e falava. Aí daqui a pouco, a gente parou a conversa, porque foi fazendo o seu coisa, aí ela virou, falou, do que eu estava falando mesmo? Queria continuar falando. Mas, quando nós olhamos, ontem teve Encontro Kids, e aí, a Bruna estava falando que uma das crianças chegou em casa, e a Bruna saiu muito impactada, falou, acho que foi um dos encontros que a gente viu mais céu aberto, todo encontro o céu está aberto. Tinha 185 crianças e juvenis aqui. E aí, ela estava falando que uma criança chegou em casa, olhou para a mãe e falou, mãe, agora o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele não está lá no céu, não. Eu sei que você fala, pastor, eu sei. Não, mas saber e ter revelação são duas coisas distintas. A Bíblia fala que o conhecimento natural se chama logos. Logos é o conhecimento natural. Você falar para qualquer pessoa, Deus mora dentro de você. Legal, Deus mora dentro de mim. Aí eu provo na Bíblia que Deus mora dentro de você. Legal, Deus mora. Mas quando você tem uma experiência de que agora o Espírito Santo mora dentro de você, foi o que essa criança teve. Ela falou, mãe, Deus não está lá longe não. Deus mora dentro de mim. O Espírito Santo, então Deus, Ele se manifesta com a figura do Pai, o Espírito Santo, e aí Deus, como é que nós nos relacionamos com Deus? Na figura de filho, na figura de dependência, na figura de descanso, na figura de quem tem uma herança. O Espírito Santo se manifesta na figura desse amigo íntimo. O Espírito Santo é essa figura que fez de nós o seu templo, Ele mora dentro de nós. Essa figura agora, Deus Pai e Jesus estão à destra, Deus Pai está no trono e Jesus está à destra do Pai, que habita em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a figura desse amigo. A manifestação do Espírito Santo é uma figura de amizade tão próxima, tão íntima, que Ele nunca vai embora, que Ele nunca vai te deixar, que Ele nunca vai te abandonar, que Ele sempre está com você. Mas em Cantares nós entramos numa revelação, numa outra revelação. Que agora Cristo Jesus, Ele se relaciona conosco na figura do noivo, onde nós somos a noiva. Deus Pai se relaciona conosco numa figura de pai e filho. O Espírito Santo se relaciona numa figura de íntima amizade. Mas Jesus se relaciona conosco numa figura onde Ele é o noivo e nós somos a noiva. E aqui então, a figura de Salomão e essa paixão descrita, ela vai ser manifesta pelo nível de intimidade que Jesus quer estabelecer conosco. E quando nós falamos sobre a noiva,
Jesus agora se manifesta a visão dele em relação a nós como a sua noiva, como uma relação de intimidade, como um vínculo que é completamente íntimo. Um é um vínculo de filho, outro é um vínculo de amigo e outro é um vínculo de noiva. E a Bíblia, ela toma desses três vínculos para ser o vínculo perfeito entre o homem e a divindade, entre o homem e Deus. Agora é o vínculo do quê? De filho. Eu sou filho. Diga assim, eu sou filho. E agora nós podemos utilizar de tudo que o filho tem. E nós falamos comumente disso. O Espírito tem esse vínculo de amizade profunda, de ser agora aquele que habita em nós, somos tabernáculo dele. Diga assim, eu sou amigo de Deus. Mas essa terceira revelação que a Bíblia fala, e Cântico dos Cânticos vai falar sobre a revelação de que eu sou noiva. Diga assim, eu sou noiva. E agora a Bíblia vai tomar então, nos livros poéticos. É interessante porque quando nós fazemos música, até quem prega a velha aliança, quando vai fazer música, é poético fazendo música. Porque quando nós falamos da expressão do coração, Cantares é um livro que está falando de uma expressão de coração. Está falando de algo que flui de dentro. Está falando de algo, e é interessante, porque no Velho Testamento Cantares está no centro. O livro de Cantares está no centro do Velho Testamento. Sabe por que está no centro? Porque ainda que esteja na velha aliança, no centro é um livro que expressa o coração do noivo em relação a nós. Ele está no centro para mostrar que o mais importante é a maneira com que Deus nos enxerga e o coração com que Deus nos enxerga. E quando nós passamos a ter esse relacionamento com Deus, até quem é mais legalista, é interessante, quando vai fazer músicas, e Cântico dos Cânticos é uma canção, não dá para usar a velha aliança para fazer música. Você já viu alguma música? Tu não adulterarás, jamais. Não minta, não minta, não minta. Não olhe para as coisas do seu irmão. Eu nunca vi música assim. Normalmente as músicas, quando algo flui do coração, você vai ver uma expressão de paixão. Você vai ver uma expressão de algo que é apaixonante. E aqui quando nós estamos falando nesse livro, nós estamos falando de um livro que aponta para Jesus. Salomão é a figura de Jesus. E nesse livro aqui, historicamente, e eu nem vou entrar no capítulo 1 hoje, mas historicamente é o rei Salomão. Sabe quem era Salomão? Salomão foi o rei mais poderoso e mais rico e mais sábio que existiu. Salomão foi o rei, sabe quantas guerras Salomão ganhou? Quantas? Nenhuma. Salomão foi o rei que Davi conquistou todas as guerras. Salomão não lutou uma guerra sequer. Salomão é um símbolo de nós, mas Salomão é um símbolo de Cristo. O pai que é Davi aponta para Cristo, e Salomão aponta para Jesus. Salomão, ele tem essa figura, então na Bíblia de Cristo, e agora Salomão então, ele como rei, como todo poderoso, ele como o detentor de toda a sabedoria, Salomão com toda a riqueza que ele tinha, a Bíblia diz que agora, esse homem se apaixona por uma camponesa, ele se apaixona por uma mulher completamente fora do habitual. E agora o trabalho desse homem é conquistar o coração dessa camponesa. O trabalho desse homem agora, ele começa a voltar a vida dele, porque a vida dele perde o sentido sem ela. E o trabalho de Salomão agora é como rei conquistar a camponesa. É como o rei todo-poderoso. E é interessante, você sabe, na época de Salomão, é por isso que faz aqui uma alusão a Cristo. Na época de Salomão, se o rei quisesse alguém, ele falaria, manda chamar aquela mulher. Ela viria e seria do rei. Mas Salomão, no livro de Cantares, é um livro onde o rei, ele não quer ganhar essa mulher por obrigação. É o livro onde o rei, ele não quer simplesmente dizer, busca ela, traz ela aqui, agora ela vai ser minha. É um livro onde o rei diz, eu quero que ela se apaixone por mim. Eu quero criar um ambiente com ela, onde ela não seja minha por obrigação. Mesmo sendo rei,
mesmo sendo todo poderoso, mesmo tendo tudo, eu não quero que o vínculo dela comigo seja porque ela está obrigada a estar comigo. E então, nesse livro, Salomão, ele conquista uma camponesa. Mas sabe o que acontece? Salomão abre mão das vestes reais para conquistar essa camponesa. Salomão agora, para conquistar essa camponesa, ele não vai na pompa de rei. Ele vai para o campo atrás dessa camponesa, e ele não vai na pompa de rei, ele não vai na autoridade de rei, ele não chega com a cavalaria oficial, ele tira a roupa de rei. E Salomão vai sendo quem ele é para conquistar essa camponesa. O livro de Cantares fala de um Cristo todo-poderoso, que abriu mão da sua veste, abriu mão de quem ele era, para se aproximar da camponesa, para poder atrair o coração da camponesa, para poder despertar na camponesa paixão por quem ele é. Nós somos essa camponesa. É como o livro de Cantares, e eu quero te desafiar a ler nesses dias, nós vamos entrar em alguns trechos de cada capítulo. É como se fosse uma peça teatral. E ela tem todo um enredo apaixonante. Ela tem todo um contexto apaixonante que fala dessa paixão de Cristo sobre nós. E é interessante porque a localização do livro de Cântico dos Cânticos, ele está entre o livro de Eclesiastes e o livro de Isaías. Ele está depois de Eclesiastes e antes de Isaías. E tem algo profético. Por quê, pastor? Porque o livro de Eclesiastes, abra para mim lá em Eclesiastes capítulo 2, no verso 1. O livro de Eclesiastes, olha esse livro, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E o livro de Eclesiastes também é um livro poético, onde Salomão está avaliando a vida. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele chega a algumas conclusões da vida. E olha o que diz: disse eu a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas esse também isso era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve estar? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estultícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, Salomão está falando em Eclesiastes. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de água para deles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Nós vamos até o 11, Salomão está falando aqui, tudo que alguém pode fazer de prazeroso, eu fiz mais do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Pense em alguma coisa prazerosa. Se fosse no nosso tempo, ele estava falando, comprei os melhores carros, fiz as melhores viagens, tive as melhores férias, provei dos melhores lugares, mais do que todos que vieram antes de mim. E aí ele diz, ajuntei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por tudo, por todo o meu trabalho, e esse foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Verso 11, depois que ele fala que ninguém tinha dinheiro como ele, ninguém provou de prazer como ele, de que ele tinha provado de tudo, olha o que ele diz, então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade, e tudo era desejo vão, e proveito nenhum havia. O livro de Cantares vem depois de Eclesiastes, porque em Cantares você tem um homem que conquistou tudo, que ele fez tudo, que ele tinha tudo. Salomão está dizendo aqui, se você for ler o livro, ele vai falar de tudo que ele conquistou, tudo que ele tinha, e ele chega no final dizendo, e tudo que eu tinha eu descobri que era vaidade, que não valia de nada. E aí agora Salomão, Deus vai nos levar então ao livro de Cantares. Eclesiastes, na Bíblia, ela fala
do livro do tédio, do cansaço, da monotonia. Eclesiastes fala do livro do resultado do que o prazer natural pode dar ao homem. Eclesiastes fala do livro do que o prazer humano pode produzir ao homem. São análises naturais da vida. É a construção da carreira profissional. Salomão está falando de um livro do tédio, de ter uma ótima carreira, se for só isso. Do tédio de comer nos melhores lugares, se for só isso. Do tédio de ter o reconhecimento das pessoas, se for só isso. Salomão está falando, olha, eu conquistei tudo e eu descobri, tudo é vaidade. Tudo é um tédio. Eu quero falar para você, cristãos não deveriam invejar a vida de pessoa nenhuma. Eu sei que na era das redes sociais, e desde que existe televisão, você acha que aquelas pessoas têm prazer. Salomão está dizendo, eu provei mais prazer do que todas as pessoas. E no final eu descobri que tudo isso é um tédio. Eu descobri que nada disso tem prazer. É por isso que nós, enquanto cristãos, você precisa de fazer o Senhor o seu prazer. É por isso que enquanto cristão, você não pode acreditar que o seu prazer é comprar uma casa maior. Você não pode acreditar que o seu prazer é ter um carro melhor. Você não pode acreditar que o seu prazer é quando você se casar. Salomão está dizendo, olha, eu conquistei tudo. E tudo isso é um tédio. Mas aí, Eclesiastes é o livro do vinho do tédio. O vinho do tédio é o vinho natural. Agora ele escreve Cantares. Cantares é o livro onde o teu amor é melhor do que o vinho. Salomão agora ele vai escrever o livro de Cantares. E agora ele vai descobrir, e ali profeticamente está apontando para o amor de Cristo, que toda a vida natural, toda a experiência humana não se compara a esse amor. Salomão vai escrever isso agora, e ele descobre que tem uma experiência superior, ele descobre que existe algo que pode satisfazer nessa vida, mais do que tudo que ele já provou. Por que então, pastor, que profeticamente, e de uma forma tão prática, Cântico dos Cânticos vem depois de Eclesiastes? Porque Cântico dos Cânticos, Eclesiastes é mostrando, poeticamente ele está falando, todo prazer, tudo que eu conquistei. Eu quero dizer para você, casar não vai resolver o seu suprimento. Não vai suprir você. Ter um carro melhor não vai suprir você. Ter mais dinheiro não vai suprir você. Ver muito dinheiro guardado na sua conta não vai suprir você. Ser reconhecido no lugar que você trabalha não vai suprir você. Ser amado e aceito pelas pessoas não vai suprir você. É isso que Salomão está dizendo. Mas agora, Salomão, ele descobre em Cantares. Ele vai dizer, porque o amor dele é melhor do que o vinho. O amor dele é melhor do que qualquer prazer. O amor dele é mais proveitoso do que qualquer prazer. E aí depois, então, na Bíblia vem a sequência cronológica. Eclesiastes que fala sobre isso. Olha, todo vinho é desperdício. Investir a minha vida em qualquer coisa que não for Cristo é desperdício. E é interessante porque quando nós falamos aqui sobre o livro de Cantares, é interessante porque de Gênesis, quando nós olhamos para Gênesis, é como se houvesse uma interrupção em Gênesis. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis fala da suficiência de Cristo em relação a Adão, fala do jardim de delícias que aponta para Cristo. No início de Gênesis está falando, olha, que o homem nasceu para isso, que essa é a satisfação do homem, que esse é o motivo da existência do homem, que é conhecer a Jesus, que é desfrutar dele. Em Gênesis Deus cria o homem, planta ele no jardim e mostra claramente para o homem, o prazer da sua vida vai ser eu, a satisfação da sua vida vai ser eu, o motivo da sua alegria vai ser eu. Mas aí parece que tem um gap agora, e quando a gente cai em Cantares, parece que agora é uma retomada desse valor, é uma retomada desse princípio. E quando nós olhamos para isso, depois Isaías está na sequência, ele vai dar uma continuidade. Cantares vai falar da paixão pelo noivo, e Isaías foi o profeta da velha aliança que mais falou sobre Jesus. Foi o profeta que expressou quem Jesus era. Agora, então vem numa sequência, o tédio pelo vinho natural, o tédio pela busca de prazer natural, a descoberta agora de que só o noivo pode suprir. E Isaías vem falar sobre esse noivo, Isaías vem revelar quem é esse noivo, Isaías vem manifestar quem é esse noivo. E nós vamos perceber então que o livro de Cantares
é uma chamada de Deus convidando você a casar com Ele. Aqui nós percebemos que o relacionamento com Deus não tem um caráter corporativo, como em outros lugares da Bíblia. Aqui em Cantares nós vamos perceber um Deus, e como eu estou falando, Jesus, quando se manifesta a você como noiva, Ele não está falando de um caráter corporativo. Ele não está falando de um caráter que Ele está falando para toda a nação. Aqui é íntimo, é privado. O livro, se você for ler, ele fala de intimidade. Ele fala de despir a roupa. Ele fala de poder mostrar algo que ninguém mais vê. Intimidade fala de mostrar algo que ninguém mais vê, de algo que está reservado. Esse livro, ele vai falar disso, ele é individual, é um casamento. O livro de Cantares fala do casamento de um homem com uma mulher. E eu sei que você pensa, pastor, nós somos a noiva de Cristo. Não, mas esse livro fala do aspecto de você sozinho como noivo. De esse rei se transformando num camponês para conquistar o seu coração. Esse livro fala desse rei individualmente com você, ganhando o seu coração, te fazendo se apaixonar por ele, te levando para um lugar secreto, te tirando do meio de todo mundo, te introduzindo nas recâmaras, tirando as suas vestes. E aqui, esse livro, ele está falando de uma pureza, de uma intimidade. O relacionamento conjugal na Bíblia é ressaltado no aspecto de tomada de iniciativa e de responsabilidades. Esse livro está falando da responsabilidade de um noivo. Deus, ele se revela como um noivo apaixonado que procura. E no livro esse noivo procura, ele insiste e ele persegue a donzela que arrebatou o seu coração. Ele persegue ela. Esse livro é uma expressão do quanto ele nos persegue, do quanto ele vai atrás de nós, do quanto ele está buscando. Esse livro ele está dizendo, eu quero ser íntimo de você. É interessante que a vida masculina, e o homem, e Cristo é a figura do homem, e me escute com os ouvidos puros, mas no homem está mais esse libido de querer estar intimamente com a sua noiva. No homem está mais forte esse libido de querer estar próximo, de querer estar junto, de estabelecer um relacionamento de completa intimidade e entrega. E aqui Jesus ele se apresenta como marido que possui o desejo de estabelecer esse relacionamento. Ele está na manifestação desse homem que está nesse desejo de te ter completamente, que está nesse desejo de te ter, de te arrebatar. Ele está na figura desse homem que ele está com anseio de te ter completamente. E quando nós falamos sobre isso, nesses dias nós vamos estudar sobre esse livro. Vamos estudar os capítulos desse livro, entendendo as repercussões do convite de Deus para te levar aos aposentos dele. Entendendo as repercussões do que é Deus te tirar do meio de um monte de gente, do que é Deus te tirar do meio de um grupo inteiro, pegar na sua mão, e nós vamos entender as repercussões do que é o noivo te convidar aos aposentos, te convidar a um lugar de intimidade, onde a gente pode se despir diante dele, onde nós somos inteiramente dele, e ele é inteiramente nosso. Nesses dias nós vamos estudar Cântico dos Cânticos, nessa figura dessa expressão desse noivo, nessa figura para que você entenda que o desejo de Deus é muito mais do que ter você dentro de uma célula, é muito mais do que você se batize e eu conheço Jesus e eu vou domingo no culto. Ao estudar esse livro, você vai entender a repercussão de quando o noivo está te convidando para dentro das recâmaras. Você vai entender a repercussão de quando o noivo está te chamando a sair dos lugares externos e a entrar no quarto com ele, no ambiente de intimidade. E algumas vezes em Cantares a Bíblia fala sobre essa recâmara. A Bíblia fala sobre esse lugar de intimidade. A Bíblia fala que o noivo cria toda a circunstância para poder ter a noiva no lugar de intimidade. Em Cantares nós vamos ver, e semana que vem nós vamos estudar, mas o primeiro versículo de Cantares é a noiva dizendo para o noivo, beija-me com os beijos da tua boca. É um livro poético. E a noiva está dizendo ao noivo, beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus beijos são melhores do que o vinho. A gente acabou de sair de Eclesiastes,
Que Salomão está dizendo: eu busquei todo o vinho, eu procurei todas as coisas, eu fui atrás de tudo, eu tive todo o dinheiro. Mas o primeiro versículo do capítulo, do livro seguinte, que é Cântico dos Cânticos, está dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus beijos são melhores do que o vinho. Esse mesmo homem está escrevendo: olha, o vinho não tem sentido, o vinho não traz prazer, mas beija-me com os beijos da tua boca. Isso está falando, beijos da boca, está falando de um lugar de intimidade, está falando de beijar. Você só beija na boca quem você tem extrema intimidade, quem você tem um relacionamento de compromisso. E é isso que a noiva está dizendo para o noivo. Mas ela está dizendo: porque os teus beijos, e aqui fala do que sai da boca dele, é a palavra dele. Aponta para a palavra, porque os teus beijos, a tua palavra, ela é melhor do que o vinho. Nesses dias nós vamos entender a repercussão desse convite. O convite é mais do que para fazermos algo. Pastor, o convite de Cantares é para ganharmos pessoas, é para fazermos discípulos, é para levar irmãos para o encontro. Tem uma parte. O convite, pastor, é para uma vida abundante. Deus está me convidando para ter mais dinheiro, para desfrutar de mais bênção. É uma outra face da verdade. Mas a verdade, o convite aqui não é para conhecer o poder, não é para conhecer aquele que Deus restaura. O convite aqui, o aspecto do desejo de Deus nesses dias, é explicitar um relacionamento íntimo da noiva com o noivo. O convite nesses dias, Cantares, é um retorno a Gênesis, para um convite onde Ele é suficiente em todas as coisas. É um convite para que você entenda que ainda que haja centenas de irmãos nessa igreja, é um convite do noivo específico a você, para te levar às recâmaras. E sabe o que eu quero te falar? Ele se faz camponês, para poder atrair o seu coração. Sabe o que isso quer dizer? É que esse noivo, ele usa de uma linguagem que você pode entender. Esse noivo, ele toma de uma linguagem que você consegue entender ele. Se você acabou de se converter, ele vai falar numa linguagem para te atrair às recâmaras que você consegue entender. Se você é alguém mais maduro, ele vai usar da sua linguagem para te chamar às recâmaras. Mas Cantares é um convite do noivo dizendo: casa comigo, eu quero te conhecer de forma íntima. Cantares, na Bíblia, é um convite onde ele está dizendo: eu não quero te dar do meu poder, eu não quero te dar do que eu sou, eu não quero te dar cura. Talvez você está procurando cura, isso é muito bom. Talvez você está procurando restauração do relacionamento com alguém, isso é muito bom. Mas Cantares é um noivo arrebatando o seu coração para te dizer: esquece todo o resto e tem intimidade comigo. A única alternativa que eu vejo diante da manifestação de Cantares, e é isso que acontece com aquela mulher, ela abrindo o coração e ela se apaixonando por esse noivo, ela dando uma resposta de amor a esse noivo, que escolhe falar para ela da forma que ela pode entender, e ela sendo atraída às recâmaras do rei. Sabe, para nós encerrarmos, esses dias Deus quer te atrair às recâmaras do rei. Esses dias Deus está te convidando para ir para um lugar onde está longe do corporativo, para ir para um lugar onde está longe dos seus pedidos pessoais. Esses dias é Deus te convidando para ir para um lugar, Ele olhando para você e Ele dizendo palavras que te atraem a um lugar de intimidade. Cantares é uma expressão do coração dele por nós. É uma expressão do amor. Quando Cristo se faz homem, Ele está se manifestando. Eu vou falar na linguagem que os homens podem entender. Eu vou manifestar o meu amor da maneira que os homens podem receber. Eu vou expressar o meu coração da forma que eles podem perceber. Quantos querem estar abertos ao Rei nesses dias? Queria pedir, cadê os irmãos do louvor já? Eu quero convidar você nesses dias. Esse é um convite do livro de Cantares que eu quero fazer para você. É um período de férias.
é um convite de Deus para que você possa olhar para Ele e se apaixonar por Ele. Quando a Bíblia está falando que o mandamento... Quando a Bíblia está dizendo que o mandamento é amar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Cantares vai trazer para nós a única forma de amar o Senhor assim. Cantares vai trazer a clareza. Como que nós podemos amar ao Senhor acima de tudo? Nós só conseguimos amar o Senhor assim, quando nós nos sentimos amados por Ele desse jeito. Quando nós vemos esse Deus, Rei, se transformando em um camponês, para vir se manifestar a nós, para olhar para você e para te chamar para um lugar íntimo. Sabe, irmãos, cultos não falam de intimidade. Quantos cultos você já participou? Não expressa o quanto você é íntimo de Deus. Reuniões de célula não falam de intimidade. Até mesmo os frutos, alguma coisa que você conseguiu conquistar, não fala de intimidade. Intimidade fala do quanto nós podemos nos despir lá dentro da recâmara com Ele. Só nós e Ele. Eu quero desafiar você esses dias a ter um apelo prático na sua vida. Primeiro, a entender: o Rei está me chamando das suas recâmaras. Como aquela donzela que diz em Cantares, ela estava lá. A história diz que Salomão se aproxima e ele começa a observar ela. Ele começa a mirar ela. O coração dele começa a ser tocado por uma paixão por ela. E aquela mulher, daqui a pouco, ela começa a perceber que tem uma movimentação diferente. Mas não é o rei Salomão que chegou ali, não. É um Salomão com os olhos de paixão por ela. E essa mulher começa a ser atraída por ele. E a cada semana nós vamos falar dessa atração, que ela vai crescendo. Queria convidar você a fechar os seus olhos e dizer sim ao Rei.